E agora, senhores internautas, nós vamos reproduzir nosso Vamos Falar do Brasil de hoje para dar para os senhores uma aula de agronomia, uma aula de agricultura e uma aula de conhecimento profundo deste setor da economia brasileira que, aliás, está mantendo de pé a economia do nosso país. Foi ministro da Agricultura e eu até hoje o chamo de ministro e não de ex-ministro. Todas as suas aulas têm auditório lotado, porque ele é um conhecedor profundo deste setor e um defensor da economia brasileira no campo. Roberto Rodrigues. Vamos falar do Brasil. Agricultura 4.0. Sim, a tecnologia já chegou no campo, mas sempre é possível evoluir. Ainda precisamos de melhoramento genético e bioinformática na pré-produção, uma precisão ainda maior durante o processo produtivo e uma logística capaz de diminuir o chamado custo Brasil. Quando enfim chegarmos a este ponto, poderemos sim discordar de Eça de Queiroz, que certa vez afirmou que a agricultura é a arte de assistir impassível o trabalho da natureza. De acordo com a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, a CNA, o PIB do agronegócio deve crescer 3% em 2020 em relação a 2019. O bom desempenho do setor está diretamente ligado ao aumento da produção de milho, algodão, ovos para o mercado interno e do incremento das exportações de grãos e da venda de carne bovina, carne suína e frango. Meu convidado de hoje, neste Vamos Falar do Brasil, diz que podemos ter um protagonismo mundial em segurança alimentar, desde que eliminemos a insegurança jurídica brasileira. Defensor do agronegócio. Ele não é um entusiasta da área somente porque tocou a casca rugosa de uma árvore e foi possuído de pensamentos verdes, mas sim porque segue a ideia do príncipe dos poetas Paulo Bonfim, que certa vez afirmou: é preciso que nos renovemos diariamente, pois os hábitos e as ideias velhas tornam-se doenças. E ele, é claro, não quer que o agro seja atingido por pragas oriundas de pensamentos desconectados com os novos tempos. Ex-ministro, professor e adepto da desburocratização. Recebo hoje Roberto Rodrigues, um homem que sempre acreditou que se o agricultor não planta, a cidade não janta. Senhores internautas e telespectadores, estamos recebendo hoje com grande alegria, porque já entrevistei algumas vezes, nosso ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. Ex-ministro. Faz tempo. Mas eu vou te chamar de ministro o tempo todo. E com um detalhe, Roberto, normalmente eu apresento as especialidades do entrevistado, mas a sua biografia é tão vasta que eu falei com o Hélio, nosso diretor, falei, eu vou só apresentá-lo como ex-ministro ou como ministro e você roda tudo o que ele é, porque é muita coisa. Vamos sentar. O meu pai dizia que era especialista em generalidades. É isso aí, Roberto. Roberto, mas que alegria te ver. É minha, estar conosco. Prazer estar com você, viu? Aqui. Toda vez que eu entrevistei você, foram grandes entrevistas, viu? Graças a você. Algumas vezes me emocionei, como uma das últimas que você fez agora no Paraná. Foi bonito, porque falar do Brasil é bonito. O Brasil é bonito. O Brasil é bonito. O que teve de novidade para mim, que eu gostaria que já começasse por isso, é a chamada Agricultura 4.0. O que é isso? 4.0 é uma designação genérica
para tecnologias de fronteira, né? O que está nesse tema hoje muito fortemente presente é o que tem a ver com tudo que é digital, né? A digitalização de máquinas que conversam entre si. Daqui a pouco vão ter colhedeiras andando na roça, colhendo 3, 4 colhedeiras manejadas por um único operador no escritório, via satélite, né? TI, Internet das Coisas, tudo que tem a ver com digitalização é agricultura 4.0. Tudo que vai fazer com que as máquinas conversem entre si. Você vai, daqui a pouco, soltar um drone lá do escritório, vai sair da garagem, vai sobrevoar a área, vai dizer, bom, aqui precisa pulverizar, porque tem uma mancha de praga aqui. Então não tem que pulverizar mais a área inteira. O drone vai dizer, é só aqui, então você economiza muito mais defensivos do que se pulverizar a área inteira, né? Aí o drone vai dizer, olha, aqui faltou adubo, então é cobertura vegetal. E assim por diante. Então aí volta, sai um outro equipamento, já com o defensivo para pulverizar aquela região. Então vai ter uma sintonia entre o escritório e a prática muito maior do que tem hoje. Isso implicará, provavelmente, investimentos muito grandes, Josival, em infraestrutura. Por exemplo, hoje você pega um carro, vai daqui para Campinas, às vezes o celular falha no meio do caminho. Imagine lá na Amazônia ou num centro cerrado brasileiro, vai ter precisado ter uma torre específica para que a fazenda se comunique no escritório, com a colhedeira, com o motorista, com a oficina mecânica e haja uma sintonia. Isso ainda não temos. Temos, mas em algumas regiões do país, não em todas, né? Certo. Então a agricultura 4.0 é um processo tecnológico em andamento. Agora, o Roberto Rodrigues, quando eu vi você tocar nesse assunto, você me chamou a atenção para um detalhe que eu reputo importantíssimo, porque isso demanda grande investimento, grandes conglomerados, né? Grandes empresas. Isso não pode matar o pequeno produtor brasileiro, que não tem essa condição para comprar uma máquina dessa? Esse ponto é um dos pontos que mais me preocupam hoje em dia na agricultura. Na verdade, isso já está acontecendo na indústria e no comércio urbanos. Cada vez mais, as tecnologias de ponta são caras e são tantas e tão profundas que os pequenos empreendedores sequer conseguem conhecer tudo. Está acontecendo em novidade. Enquanto que os grandes têm equipes multidisciplinares, com técnicos que conhecem cada setor, se apropriam das informações, aplicam e saem na frente em termos tecnológicos e ganham mais, né? Então, já acontece na cidade isso. Eu tenho muito medo que na agricultura também aconteça, porque na agricultura isso vai apresentar uma concentração de renda no campo, o que é indesejável, porque a agricultura, dada a imensa área que é cultivada em qualquer país do mundo, é fundamental que o tecido social tenha pequeno, médio e grande. Não pode ter só grande ou só médio, porque isso implica em exclusão social. Então, o que nós precisamos fazer é que as tecnologias novas cheguem a todos indistintamente, para que todos se aproveitem no processo. Se você tiver uma tecnologia que eu não tenho, e essa tecnologia vai dar para você 20% a mais de lucro na sua atividade, eu não terei esse lucro. E como o mercado vai pagar pela média do preço, você ganha e eu sou excluído do processo. Então, e qual é a solução disso? Então, hoje, você sabe que eu trabalho com cooperativas há mais de 50 anos. Desde tempo estudante, eu trabalho com cooperativas ainda. Então, eu acho que o cooperativismo hoje é um instrumento fundamental para isso. Não é porque apenas... congrega os pequenos e cria uma força, um poder. Mais do que isso, consegue levar a qualquer pessoa, independente do tamanho, a inovação tecnológica. E ainda mais, a cooperativa vende inovação tecnológica para o produtor pequeno, financiadamente, de modo que ele pode trabalhar igualmente em relação ao grande. Se equipara aos grandes, se equipara ao grande dentro da cooperativa. Em termos de tecnologia de gestão. Mais do que isso, hoje, Josival, com a economia globalizada, a margem de renda por unidade de produto é cada vez menor. Cada vez menor. Certo. De modo que a renda no campo se faz pela escala e não pela unidade de produtos. Certo. Ora, o pequeno produtor, por definição, não tem escala, que é pequeno. Então, é um candidato à falência, ao desaparecimento. Certo. Com a cooperativa, não. Porque ele faz a escala no conjunto dos seus iguais. Então, ele terá parcela de presença da escala por causa da cooperativa, que, adicionalmente,
vai dar a ele a tecnologia melhor, Certo. mais moderna, mais adequada, fertilizante, defensivo, a variedade mais adequada para aquele tipo de solo e vai agregar valor na segunda parte depois da colheita. Então a cooperativa hoje é um tema, eu diria, fundamental, essencial para a sobrevivência e progresso do pequeno produtor. O ministro, ele quer que chame de ex-ministro, eu vou chamar de ministro. Não quero que chame de ex, não, chame de Roberto mesmo, que eu quero ser o... Ele me dá uma tranquilidade, porque eu fiz muitos comentários de crítica ao Stedley, quando ele fala na reforma agrária, que é arrumar 5, 6 alqueires para uma família com 4, 5 enxadas. Isso é condenar uma família à fome, não é? No mundo miséria, moderno. a miséria. Não é verdade? Hoje, olha, há uma palavra-chave em agricultura hoje, é sustentabilidade. Se tudo não for sustentável, não há espaço para ele no mundo comercial global. E a sustentabilidade é dada pela tecnologia. Então, sem tecnologia, não há nem produtividade, nem sustentabilidade econômica, social e ambiental. De modo que a tecnologia é a base para o progresso de qualquer produtor, em qualquer atividade, mas no campo mais do que nunca. Isso é uma realidade. Então, trabalhar com enxada ou trabalhar com a mão de obra desqualificada realmente é uma candidatura à miséria. Ministro, eu fiquei emocionado com uma palestra que o senhor deu no Paraná, em vários momentos da sua palestra. Por isso que eu falei que toda entrevista sua é bonita. Num dos momentos você estava narrando que nós temos campo, nós não desmatamos, mas nós temos juventude. E você citou que foi uma palestra em Paris para agricultores parisienses, você com 71 anos, não sei quanto tem hoje, e a plateia era mais velha que você. Como é que foi isso? Na verdade, E hoje nós temos jovens no campo. Na verdade, foi na Provence, não foi em Paris, foi na Provence francesa, uma cidade chamada Aix-en-Provence, tinha uma universidade de agronomia, e me convidava a fazer uma palestra para produtores rurais franceses. Com prazer, aceitei. Eu devia ter faz uns 5 anos, hoje eu tenho 77, devia ter uns 72 Moço anos. ainda. Moço ainda. Rapaz, um moço antigo, mas... Somos, né, Gilmar? Somos. Eu estou até na frente. Não tem pressa nenhuma, fica tranquilo. Mas eu fiquei muito impressionado porque realmente era um grupo de produtores franceses, praticamente todos mais velhos do que eu. A maior ambição que eu tenho é que os meus netos digam para os netos deles que o avô deles trabalhou todos os dias da vida dele, até o fim, até a hora que apagou a luz, para que o Brasil fosse o campeão mundial da paz, fosse o campeão mundial da segurança alimentar. Essa é a ambição máxima que nós temos que ter. Nós não estamos aqui para defender o agro, para nós ganhar dinheiro, para ficar mais rico. Claro, tem que ganhar dinheiro para viver. Mas nós precisamos pensar no nosso país e no mundo. Nós podemos ser os campeões mundiais da segurança alimentar. E na Europa, de certa maneira, isso quase que uma coisa convencional, né? Os jovens não querem ficar no campo, porque hoje o campo não oferece, digamos, os confortos todos que estão na cidade, né? Então o jovem quer ficar na cidade. De modo que os velhos vão ficando nas áreas rurais e quando se aposentam por incapacidade de continuação do trabalho, a área é arrendada. Então hoje, quase 1/3 da produção agrícola europeia é feita em arrendamento de terra, porque os pequenos produtores não conseguem trabalhar, os velhos não conseguem trabalhar e os jovens não querem ficar. Então isso é uma coisa impressionante. No Brasil é o contrário. No Brasil, aonde eu vou, e eu ando muito pelo Brasil inteirinho, graças a Deus, eu ando pelo Brasil inteirinho, vendo a agricultura, eu sou sempre mais velho, o que é muito ruim para mim, né? Mas é ótimo para o Brasil, porque você vê uma juventude. Eu dei aula na universidade da Unesp durante 34 anos em Jaboticabal. E eu, quando comecei a dar aula nos anos 60, 70, eu tinha 5% de alunas. Hoje tem metade dos estudantes de ciências agrárias são meninas.
maravilhosas, brilhantes, e estão ganhando todos os prêmios na área de gestão. Você vai hoje numa cooperativa, numa fazenda moderna no Brasil, lá no Centro-Oeste, lá na Matopiba, no Maranhão, no Piauí, na Bahia, no oeste da Bahia, vai encontrar uma mocinha sentada no computador lá, ela sabe o preço de cada commodity, como é que está em Roterdã, que navio está esperando no Porto de Santos, no Porto de Paranaguá, quanto custa o demurro do navio parado, sabe o frete de caminhão que sai lá de Rio Brilhante ou de Patos de Minas para chegar no Porto do Espírito Santo ou do Paraná, sabe tudo, sabe se choveu ou não choveu, sabe a demanda e a oferta agora estão funcionando para olhar a tendência de preço, sabe tudo, de modo que a decisão hoje do produtor moderno, da agricultura 4.0 é muito mais prática, muito mais objetiva, tem muito mais informação para tomar decisões. E são essas meninas e agrônomos. E também a mulher assumindo o campo, né? Assumindo a área de gestão. De gestão. A área de gestão. Verdade. Que é a base. Hoje, esse negócio que você falou é uma coisa importante. Hoje, eu diria para você o seguinte: tecnologia é um tema transitado em julgado. Todo mundo sabe que sem tecnologia não tem produtividade, nem sustentabilidade e nem competitividade. Então, só não compra tecnologia quem não pode comprar. Mas todo mundo sabe que precisa de tecnologia. E vai atrás disso, por isso que as cooperativas são fundamentais. E gestão é diferente. Ainda não é universal o tema da gestão como a segunda perna da condição competitiva. Hoje, uma máquina de cortar cana custa R$1,5 milhão. Tem que botar um engenheiro para tocar a máquina com computador de bordo, né? Você não tem gente para preparar para isso tudo. Hoje é tudo na área de informática, satélite, comunicação, né? Agricultura digital. Então você tem de gente muito mais Isso preparada. já chegou no pequeno produtor brasileiro? Via cooperativa está chegando. Não é, não é universal. Gestão ainda não é universal. Está chegando lentamente para todo mundo poder alcançar. Hoje, a questão da gestão ambiental é fundamental. Se você não cuidar direito dos recursos ambientais, você perde o que você tem, inclusive por causa da legislação vigente. O Código Florestal nosso é o mais severo do mundo. Nenhum país tem um código tão rigoroso com a preservação de recursos naturais, mata nativa, a questão da APP, da reserva legal. Tem que ter gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão de risco. Tem que saber o que está acontecendo lá na frente, qual é o que o competidor europeu ou asiático está fazendo com a tua produção. Então, há um conjunto de informações que só a gestão profissional pode produzir. E as moças estão fazendo muito isso e ganhando os prêmios nas universidades na área de gestão. Então, mas, Roberto, isso uma não juventude chega, maravilhosa no campo hoje. Não chega para o povo, aliás, não chega para o mundo. Porque o Brasil, por exemplo, é acusado de estar destruindo a Amazônia. E eu vi uma palestra sua em que você disse que isso é uma fake news. Isso não é uma verdade. Eu gostaria que você falasse a respeito. Bom, aí vamos separar pedaços desse tema, né? O primeiro pedaço é a questão do desmatamento. Certo. O desmatamento talvez se divide em dois pedaços. O legal e o ilegal. O desmatamento legal é uma coisa complexa, você obtém através de todo um processo politicamente complicado, burocraticamente complicado, negociando com tecnologia e com gestão com os órgãos públicos. Até que você prova que vai fazer o desmatamento legal e você tem autorização para fazer isso aí. Não há problema. Pode desmatar legalmente. Hoje a lei permite isso. Cada vez é mais difícil, mas a lei permite isso. Então, não se discute desmatamento legal. Ilegal. Todo produtor rural conhece a legalidade e a ilegalidade do tema desmatamento. Nenhum é louco de desmatar ilegalmente, porque ele vai para a cadeia. Ele vai pagar um preço muito caro. É crime? É crime. Certo. Então, quem é que desmata? Desmata. Madeireiro. Ele que invade ilegalmente, vai lá e corta as árvores principais, deixa uma mata rala que depois desaparece com incêndio. Garimpeiro ilegal. Invasor de terra ilegal. Então, o desmatamento ilegal, você falou, não crime. É do empresariado. Não é do empresário rural correto. Não. Você vai dizer, bom, mas há regiões na Amazônia ou no Cerrado em que a pobreza rural é muito grande. Então, às vezes, o pequeno produtor corta lá uma meia dúzia de árvores para botar naquela terra que está fértil a mandioca para a sobrevivência dele. Então, tem um tema social.
mas no conjunto da obra é muito pequeno. É muito pequeno. Certo. E é que ser compreendido. Então, o desmatamento ilegal, você falou a palavra certa, é crime e há que ser combatido. Certo. Então, aqui temos um primeiro capítulo. Segundo capítulo, o desmatamento vem diminuindo. Em 2004, de 2004 para hoje, eu era ministro de 2004, 2004 para hoje, o desmatamento diminuiu 72%. Uma barbaridade. Está bom? Não, não está bom. Por que não está bom? Porque ainda tem desmatamento ilegal. Então, compete ao Estado, em parceria com o setor privado, fiscalizar, combater o que é legal e penalizar quem fizer ilegalidade. Sem dúvida. E hoje, felizmente, agora o governo brasileiro tomou uma decisão relevante, né? Criou um conselho da Amazônia e uma polícia ambiental, uma função ambiental na Amazônia de correr atrás do criminoso e puni-lo. Isso é importantíssimo, porque o que existe hoje no mundo, infelizmente, é uma versão, você falou fake, diferente da realidade. A percepção que existe lá fora é que nós estamos desmatando a Amazônia, botando fogo em tudo, e é falso. Não estamos. Na área de focos de incêndio, por exemplo, esse ano passado, que foi um ano terrível de seca naquela região, nós tivemos um número de focos de incêndio praticamente igual à média dos últimos 15 anos. Tá bom? Não, é muito. Tem que reduzir. Então, mas não é mais do que foi. Tem a imagem que é passada, estamos queimando tudo. Você está acontecendo na Austrália agora. A Austrália está pegando fogo inteirinha. E ninguém fala da Austrália, né? Fala da Amazônia. Por quê? Porque nós, Brasil, somos um país com uma condição competitiva potencial gigantesca, que vai tirar alguém do mercado. Então é preciso criar mecanismos que impeçam a nossa chegada ao mercado de uma forma mais adequada. Mas, o último capítulo dessa questão me parece muito sério para a gente conversar, Geval, e que é o seguinte. O tema do meio ambiente é um tema hoje globalizado e, sobretudo, está na juventude do mundo inteirinho. Não há nenhum jovem no mundo inteiro hoje que não queira preservar os recursos naturais, que não queira combater o desmatamento. Todo mundo quer. Aquela moça sueca, a Greta, que está hoje aí, virou uma estrela mundial, ela está falando uma coisa óbvia. Todos os jovens do mundo querem combater quem destrói o meio ambiente. E está certo, eu concordo inteiramente com eles. Certo. É preciso preservar os recursos naturais. E é por isso que a sustentabilidade se consegue através da tecnologia. Só que essa necessária ambição de combater quem destrói o meio ambiente acaba levando a duas consequências paralelas e perigosas. Muitas vezes ditadas pela incompreensão ou pelo desconhecimento ou pela mentira, né? Por exemplo, recentemente me contaram de uma moça que disse: eu não como carne de vaca, porque essa vaca é criada numa área que era floresta, desmataram a Amazônia para fazer pasto para vaca, então eu não como a carne de vaca. Tem uma série de enganos. Primeiro, ela não come carne de vaca, mas usa sapatos de couro, bolsa de couro, que é da mesma vaca que come no mesmo pasto. E come o trigo, o feijão que é plantado nessa área também. E o segundo, a pecuária de corte tradicional está no centro-oeste, no sudeste, no sul. A região amazônica tem uma área muito pequena que é desmatada legalmente para fazer pastagem. Outra questão, uma pastagem madura, sabe disso? Uma pastagem madura, velha, ela sequestra menos carbono do que um pasto novinho em folha, bem adubado e bem constituído. Então, na verdade, preciso explicar as coisas cientificamente. A verdade é difícil de mostrar porque ela é ciência, né? Então, você tem que gastar tempo explicando e tem pessoas que não querem saber disso. Então, a consequência desse processo, há duas consequências que são deletérias ambas. Uma delas pode levar, por exemplo, está levando, na verdade, a mudança de hábitos alimentares. Eu tenho conversado com muita gente, não, eu não quero comer carne, eu quero comer um hambúrguer de jaca, um hambúrguer de abobrinha. Tudo bem, eu acho que cada um come o que quiser, tá certo? Mas você não pode obrigar o outro a não comer também. Também então, tem mas há uma mudança de hábito alimentar que está acontecendo no mundo inteiro. Isso vai mudar, obviamente, a percepção da produção. Se não querem
comer a abobrinha que eu planto, mas quero comer a jaca que eu plantar, vou plantar jaca. Ninguém é louco plantar que ninguém quer consumir. Então isso vai mudar o cenário global de consumo e, portanto, de produção. E o outro tema é o tema comercial, né? Veja que coisa importante. Meados do ano passado, foi anunciado um acordo entre a União Europeia e Mercosul. Esse acordo é fundamental para o Brasil e para os mais países do Mercosul também. Por que é fundamental? A guerra China-Estados Unidos, que agora está caminhando para um acordo, para um desenlace razoavelmente equilibrado, mas essa guerra vinha produzindo um neoprotecionismo global. Então, todas as regras da OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, foram construídas a duras penas durante décadas de discussões e entendimentos difíceis, muitas vezes. Tudo aquilo estava sendo jogado no chão, no lixo, porque a guerra Estados Unidos e China estava levando os países desenvolvidos a protegerem mais seus produtores. Ora, esse protecionismo, à margem das regras do OMC, no médio e longo prazo, acabaria prejudicando os países emergentes, como o nosso país. Todos os países emergentes seriam prejudicados, porque não temos recurso para combater o subsídio que tem a União Europeia, o Japão, os Estados Unidos. Ainda tem esse subsídio alto? Muito alto ainda, muito alto ainda. Mas vinha reduzindo com as regras do OMC. E agora essa guerra estava recrudescendo de novo esse negócio aí. Então, o acordo entre a União Europeia e Mercosul mitigava esse neoprotecionismo e nos traz de volta ao jogo. Nós estávamos fora, Gerval, do xadrez mundial do comércio agrícola, estávamos fora. Já somos longe geograficamente. Estávamos ficando fora com esses temas de negociação. Então, esse acordo era fundamental. E por que há hoje uma discussão, basicamente na Europa, contra o acordo? Porque os produtores europeus sentem que serão prejudicados pelos produtores da América do Sul, que são mais competitivos que ele. Então, está havendo hoje um debate na Europa contra o acordo do lado dos produtores rurais. E os governos acabam reproduzindo essa reclamação e usam como argumento as notícias inverídicas, que desmatamos a Amazônia inteirinha, que pegamos fogo na Amazônia inteirinha, e ninguém fala da Austrália, porque não é um país que vai competir perigosamente. Então, você tem ideia do índice de desmatamento nosso em relação a todo o território? Quanto é? Não. Eu vi que você citou isso. Tem um dado da Embrapa. Sei. Portanto, acima de qualquer suspeita, um dado da Embrapa que diz o seguinte, olha os números, 66% do território brasileiro ainda estão cobertos com matas nativas, com vegetação nativa. 66%? 66%, 2/3 do território nacional. Então tem 1/3 ou 30% que já foram cultivados. Desses, todas as fazendas no Brasil de agricultura, toda a agricultura, de alface e eucalipto, passando por feijão, arroz, algodão, cana, tudo que é vegetal, ocupa apenas 9% do território brasileiro. 9%. Todas as fazendas brasileiras de vegetal, de culturas, 9%. ocupam 9%. E as pastagens, 21%. Então, dá 30%. Todas as fazendas somadas, 30%. E 66% é preservado. E o resto é cidade. Certamente não é o índice da França, da Inglaterra, da Alemanha. Não, nenhum país do mundo grande tem essa dimensão. Tem, Vamos pegar um país pequeno, uma Eslovênia, na antiga Iugoslávia, é um país montanhoso, é tudo floresta. Mas um país grande, que tem um papel relevante na oferta mundial de alimentos, nenhum tem o que nós temos. Muito bem. Nós voltaremos dentro de instantes a esta sabedoria do agronegócio que nós vamos voltar a falar agora e esse amor que ele tem pela natureza brasileira, que é o destaque do nosso programa de hoje, com o ministro Roberto Rodrigues. Senhores internautas, estou aqui saudando a todos os internautas e telespectadores para divulgar o nosso programa Vamos Falar do Brasil, que tem o projeto de mostrar o que é o nosso país. Primeira frase que eu usei vale até hoje: o que apodreceu no Brasil foi a República.
a nação continua incólume, intacta. Nossos artistas, nossos industriais, nossos agricultores, nossas mulheres, todos constroem essa nação com orgulho e com grandeza. E com um detalhe curioso, todos os grandes nomes que aqui vieram para enriquecer o nosso programa citam uma frase impressionante: as empresas são as pessoas. Por isso que eu vou mostrar para os senhores como para nós também o programa são as pessoas. Eu vou citar as pessoas que já vieram. Começou com o governador João Dória, deixou o Palácio do Governo e veio aqui para abrir o programa Vamos Falar do Brasil. José, você tem razão. Educação e saúde são duas prioridades tão óbvias que devem fazer parte das prioridades de qualquer governo, estadual, municipal e federal. Na sequência, veio um dos maiores jornalistas do nosso país, que é o Flávio Rico. E como surgiu a Jovem Guarda, hein? Você lembra do programa? O Nelson Colaferro Júnior. Um país com tanta luz, né? Com tanta coisa boa, tantas notícias boas. O sol está chegando para... Você está falando de outro país. Não, notícias boas. Estou falando do nosso, claro. Foi um show. O Flávio Correia, o Faveco, que é da Ogilvy. O Brasil continua sendo um país, na minha modesta opinião, subdesenvolvido, né? Nós temos problemas aqui que são insolúveis, como, por exemplo, a distribuição de renda, uma barbaridade. Veio também o Luiz Tejon, do agronegócio, um homem que teve uma infância dificílima. Eu cheguei a dizer que ele era um menino inviável. Mas olha, parabéns, eu te admiro, você é um inspirador. O que eu melhorei na minha vida quando eu passei a prestar atenção em você. Viu? Também veio, aí foi a beleza da coisa, falar dos nossos bichinhos. Foi o Sérgio Zimmermann, que deu uma palestra bonita sobre esse amor que o ser humano tem pelos animais. Você tem um espaço pequeno, é uma judiação você colocar um cachorro grande. Também veio figura extraordinária, ele é ministro da Saúde, Dr. Luiz Henrique Mandetta. Europeu, eles todos são sistemas já de muitos anos e o Brasil, na primeira infância, vamos dizer assim, no sistema de saúde. Esse ano o SUS faz 31 anos, quer dizer, se fosse uma pessoa, seria um adulto jovem. E o Jaime Basso, da Sicredi, uma cooperativa que está levantando e ajudando a construir a economia brasileira. Falar sobre cooperativismo é algo muito importante. Eu gosto muito disso, estou no cooperativismo há algum tempo e eu tenho a convicção que é através da cooperação, é através do voluntariado que nós vamos fazer um mundo melhor. Veio também o Carlos Wizard Martins. A grande inspiração veio do Mágico de Oz, The Wizard of Oz. Na sequência, veio o Milton Beck, que é o diretor-geral do LinkedIn em toda a América Latina. O LinkedIn é uma rede social profissional. Então, é uma rede social que tem por objetivo conectar profissionais. Mário César Martins de Camargo, uma figura linda do Rotary Internacional. Enquanto o Rotary cuida dos recursos humanos, que são os rotarianos, esse exército de 1,2 milhão de voluntários, a Fundação Rotária cuida do patrimônio e dos investimentos em programas humanitários. Armando Ferrentini. Todos nós, né? Os 200 milhões de brasileiros têm que ajudar na recuperação do país. Na sequência, veio esta figura extraordinária do Joseph Cury. Independente das pessoas, se elas assumirem esse papel, entenderem esse papel, o Brasil vai ser um país maravilhoso. Nós vamos agora nos voltar também para as pequenas, grandes coisas deste Estado. Por isso está aqui o senhor Fernando Galvão, que é o prefeito da cidade de Bebedouro. Já tem gente que fala que você é louco. Nunca a ferrovia vai voltar no Brasil. Vai voltar. Na sequência veio José Carlos Semenzato, um homem que começou produzindo coxinhas aos 13 anos e construiu um verdadeiro império. Que na vida, não importa onde você esteja, você tem que fazer o melhor sempre. Como os senhores veem também para nós, as empresas e os programas são as pessoas. Vamos falar do Brasil. Senhores telespectadores, nós estamos hoje falando do assunto mais importante do mundo, que é o alimento, que é a produção. O ministro Roberto Rodrigues chegou a dizer
que a história das guerras do mundo é a história da luta contra a fome, não é isso? Exatamente. Sim. Exatamente. Praticamente todas as guerras que nós tiveram na origem um problema de fome. Agora mesmo, Josival, nós estamos assistindo quase todas as semanas migrações da África, da Ásia, do Oriente Médio para a Europa, fugindo do quê? Afogados no Mediterrâneo. Morrendo afogados toda semana. Certo. Fugindo do quê? Da fome. Da fome e da guerra, determinada pela fome. Então, de fato, esse é um tema tão grande que uma das prioridades do século XXI em qualquer instituição multilateral é compatibilizar a oferta de comida para todo mundo, para que não haja fome, com a preservação dos recursos naturais. Essa compatibilização só tem um caminho. Isso é uma contradição difícil. Não é. Né? Com tecnologia você resolve. Tecnologia. Tecnologia você resolve. Olha os dados do Brasil. O Brasil, do plano Collor até... Eu gosto muito do plano Collor, 15 de março de 1990. Por quê? Porque até então a inflação era uma inflação altíssima. Certo. E um produtor rural, como eu, por exemplo, mais da metade da renda era do overnight. Então, melhor do que um agrônomo, era um bom gerente do banco para mim, para cuidar do meu dinheiro. Um absurdo, que era uma ciranda financeira. Então, o plano Collor foi essencial, foi o primeiro passo para a estabilização da moeda, que depois se consolidou com o plano real 4 anos depois. Então, eu uso o plano Collor, porque tem um breaking point em relação à inflação e à tecnologia. De lá para cá, então, desde 90 até hoje, 30 anos, a área plantada com grãos no Brasil cresceu 66%. E a produção de grãos cresceu 330%. Olha. Ou seja, a produção cresceu 5 vezes mais do que a senhora plantando. O que é isso? É tecnologia? Tecnologia. O que significou essa tecnologia? Primeiro, mais renda, mais valor agregado à produção, mas mais importante, menos área demandada. E os números são espantosos. Hoje, só com grãos, nós cultivamos 64 milhões de hectares. 64. No Brasil inteirinho. Nós tivéssemos hoje a mesma produtividade por hectare de 1990, lá de trás, teria que ter hoje mais 98 milhões de hectares plantados com grãos. Ou seja, tem que ter desmatado 98 milhões de hectares. Foi preservado. Isso é sustentabilidade. Não é promessa, não é um sonho ambientalista. Isso é real. O Brasil fez isso aí. E essa tecnologia é nossa, é nativa ou vem de fora? Nossa, gerada na Embrapa, no Centro de Pesquisa do Estado de São Paulo, nas universidades e também em multinacionais, na área de insumos, né? Basicamente defensivos, fertilizantes. Os insumos são equipamentos também são multinacionais. Hoje o mundo é um só na questão tecnológica, não tem mais é meu, é teu. A tecnologia hoje é dominada por todo mundo. Então, na verdade, a tecnologia brasileira conduziu a uma sustentabilidade espetacular. Isso nos dá um horizonte enorme no mundo. Você conhece um trabalho feito pela ONU no começo do século XXI agora, preocupado com essa questão da oferta de alimentos do mundo, dizendo o seguinte: no ano de 2050, até 2050, quando seremos 9 bilhões e meio de habitantes do mundo, 2 bilhões a mais do que temos hoje. 9 bilhões e meio. Mais 2 bilhões que temos hoje no mundo. Imagina você, 10 Brasis. Daqui 30 anos. 10 Brasil daqui a 30 anos, né? A mais, né? Então, a ideia é que a produção de alimentos tem que crescer 60% até lá. Eu sempre discuti muito essa numerologia, porque eu acho que as tecnologias que vêm surgindo são tantas, profundas e amplas, abrangentes, que qualquer número acima de 10 anos fica teórico. Certo? Muito bem. E também pensa assim a FAO, também pensa assim a OCDE. E fizeram um estudo recentemente dizendo o seguinte: em 10 anos, a oferta mundial de alimentos vai crescer 20%, para que ninguém passe fome no mundo. Parece fácil. 20 por 10, 2% por ano. Moleza. Não é. Por que não é moleza? Os Estados Unidos cresceram 10% no máximo. O Canadá, 9%. A União Europeia, 11%. A Oceania, 12%. Depois da Eurásia, China, Índia, Rússia, no máximo 12%. Ninguém cresce 20%. Então, diz a OCDE. E agora esse estudo é confirmado pelo USDA, que é o Ministério da Agricultura dos Estados Unidos. Para que o mundo cresça 20% em 10 anos, o Brasil tem que crescer 40%.
A OCDE disse isso? A OCDE disse isso e o SDG também disse a mesma coisa. E a FAO também. Então são organizações multilaterais dizendo o seguinte: Brasil, pelo amor de Deus, em 10 anos, aumente a produção de alimentos em 40% para que o mundo aumente em 20%, a metade. Você tem que ser o dobro do mundo. Para quê? Para ter paz no mundo. Para ter comida e ter paz, não ter guerra. Então, a ONU, quando se preocupa com isso, o papel dela é defender a paz, está preocupada com garantir a paz com comida para todo mundo. Então, é uma extraordinária demanda que o mundo coloca no nosso colo hoje. O Brasil é que vai ter que 40%, responder 40%. por esse crescimento de alimento. É o Brasil. E garantir a paz. E garantir a paz. Josival, garantir a paz. Pode ter missão mais extraordinária para o povo. Agora, ministro, tem um problema. Pelo que eu sei, pelo que eu li, a OCDE reúne os países ricos. Os países mais ricos. Que são pouco, 30 e poucos. 37. E o Brasil está fundado em 48, não é isso? Isso. O Brasil está numa longa fila para tentar entrar na OCDE e não consegue. E a OCDE vem dizer que nós é que salvamos o mundo? É um estudo técnico. Por que nós queremos entrar na OCDE? O que é a OCDE? Certo. É importante saber o que é a OCDE. E agora, os Estados Unidos nos apoiaram para entrar na OCDE também, né? Finalmente. Ah, sim, afinal. A OCDE chama-se Organização de Cooperação para o Desenvolvimento Econômico. Certo. É um think tank. O que é um think tank? É uma academia do mais alto nível no mundo inteiro, faz estudos econômicos para os países membros ou para quem contata o trabalho dela. Então, a OCDE é muito importante para mostrar para os países onde é que eles estão errando, onde é que precisam fazer reforma disso, reforma daquilo, tributária, fiscal, previdenciária, dar uma linha de conduta para o país. Então, é importante estar presente na OCDE. Quando eu era ministro, há 18 anos atrás, 16 anos atrás, para você ter uma ideia, tinha uma falácia que o Brasil tinha subsídio da agricultura. Então eu contratei a OCDE, um estudo da OCDE, para dizer qual é o volume de subsídios que o Brasil tem hoje de verdade, para saber se isso afeta ou não o mercado internacional. Certo. Brasil, só tem 2 países que têm menos subsídio do que nós, Nova Zelândia e Austrália. O resto é tudo mais do que nós, Estados Unidos, União Europeia, os asiáticos todos eles. Então nós temos um subsídio baixíssimo na agricultura, que é a relação de apoio financeiro do governo sobre o PIB do agronegócio brasileiro. Nosso negócio é muito pequenininho, 3% só. Austrália e Nova Zelândia em torno de 2,5%. Então, na verdade, não temos subsídio nenhum comparado com os países desenvolvidos. Né? Então, a OCDE é uma organização fundamental para você ter dados e informações que orientem o desenvolvimento e as políticas públicas serem tocadas pelo país. Agora, ministro, o senhor que foi um grande político e reconhecidamente por vários jornalistas. Nunca fui político, hein? Nunca foi. Agora, tem o custo Brasil, os juros dos bancos brasileiros, a falta de crédito. Eu não sei nem como nós temos tecnologia. Temos aqui uma lava-jato que mostrou que todo o BNDES só depositava dinheiro para 3 grupos. Quase faliu a pecuária brasileira de menor porte. Como é que o senhor vê? Como é que nós podemos resolver isso? Bom, você falou de tantos assuntos aí, você quer saber do crédito? Também. Bom, também do crédito, do juro. Hoje, o juro real no Brasil é baixo, viu? Não diga. O juro real, porque nós estamos praticando prática de juros, fazendo uma política de juros que é lastreada da inflação. A inflação caiu muito. O juro real hoje, que é a diferença entre o que você paga do juro e a inflação, é em torno de 2,5%. 2,5% é um juro compatível com a área produtiva no Brasil. Então, nós estamos hoje... O senhor não se refere, portanto, aos juros do cheque especial? Não. Nós falamos juro de crédito rural. Juro para crédito rural, o senhor está falando. Hoje, o juro de crédito rural... Isso eu não sabia. É um juro quase compatível com a renda rural. Pode melhorar um pouco, mas melhorou muito em relação ao que era no passado. Então, isso de uns 2 anos para cá, melhorou muito. Sei. Tanto que é possível que alguns produtos desse ano tenham um rendimento melhor do que a aplicação numa CDB, por exemplo. Olha só. Porque o juro caiu. Né? É bem verdade que é uma coisa excepcional. Então, os preços subiram muito por causa da famosa peste suína africana lá na China, que elevou o preço da carne e, por consequência, dos grãos que viram carne. Soja e milho
viram carne, né? Proteína animal. Então, houve uma valorização dos produtos, uma safra razoavelmente boa, salvo no sul do país, está muito seco, e no Mato Piba também está um pouco seco, mas em geral uma safra grande com preços bons. Então, isso significa uma margem boa para a agricultura brasileira em 2019 e 2020 também. Porque os juros estão hoje numa faixa, assim como o câmbio, né? O câmbio também está numa faixa razoável. Está estabilizado? Né? Não está estabilizado, porque o câmbio é flutuante, né? Então, agora mesmo aquele episódio que aconteceu lá com aquela doença de vírus o China, coronavírus, acabou produzindo um reflexo no mercado. Certo. As bolsas caindo e o câmbio se valorizou, o dólar se valorizou no câmbio, né? Mas isso também se ajusta com o tempo. O mercado sempre ajusta, né? Tem uma trombada, uma coisa exagerada, uma reação exagerada, mas o mercado acaba se ajustando. É como o caso da pacificação da guerra China e Estados Unidos comercial. Vai acomodar, vão perturbar um pouco o mercado, o preço de soja vai cair, mas daqui a 1 ano, 2 anos está tudo acomodado, porque esse é vaso comunicante, né? O mercado é vaso comunicante. Então, mas você vê, há um problema ainda relevante na questão cambial, mas mais do que isso, a estratégia. Por que os países desenvolvidos, o CDE inclusive, disseram que o Brasil pode aumentar 40% dos seus alimentos em 10 anos para que o mundo cresça metade, 20%? Por 3 razões. Primeiro, tecnologia, já falamos sobre ela aqui um pouco. Segundo, terra disponível, já falamos também. E terceiro, gente capacitada. Nenhum outro país do mundo, nenhum outro, tem esses 3 fatores juntos. Um tem mais terra, um tem mais gente, um tem mais tecnologia, mas os 3 juntos... E sol, né? E sol o ano todo. E água. Nós temos 13% da água doce do mundo inteiro. Nós somos um país privilegiado. Muito bem. Está resolvido? Não está resolvido. Por quê? Por exemplo, o tema central é finanças. O juro está bom para o crédito rural? Está razoável, mas o volume de dinheiro é insuficiente. A demanda é muito maior do que a... Mais importante que o crédito, seguro rural. E aqui, eu quero pedir um favor para você. É muito importante mostrar isso para a população brasileira. A Europa passou fome durante a Segunda Guerra Mundial. Terminada a guerra, quanta gente morreu de fome na Europa? Quanta gente morreu de fome? Na Rússia, quanta gente morreu de fome? Os países europeus decidiram, nunca mais passaremos fome. Naquele então, falando em 1945, 46, a Europa era importadora de alimentos. Criaram um programa com subsídios e seguro rural. Hoje a Europa é exportadora de alimentos. Por que isso é importante? Compreender isso é importante. Por que os governos decidiram que não passariam mais fome? Porque a fome derruba o governo. Todo mundo é consumidor. Produtores são poucos que são. Então, um consumidor prejudicado se revolta com o governo e tira o governo. Então, os governos estabeleceram mecanismos de apoio ao produtor rural. Não é porque o rural é bonitinho, não. Porque era a única certeza de ter comida para todo mundo. O produtor é um instrumento de abastecimento. Então, a definição do subsídio do seguro rural foi para o produtor não ir embora, para ficar lá para não faltar comida para o consumidor urbano, que ele é que vota no governo e elege o governo. Então, a questão política por trás do seguro rural, que é fundamental, e no Brasil não se entendeu isso ainda. Ninguém quer proteger o produtor rural. O que é preciso é que ele tenha estabilidade da atividade dele, para ele não ir embora e alimentar o povo inteiro do seu país e do mundo. O Brasil hoje alimenta quase 2 bilhões de pessoas no mundo inteiro, inclusive nossa população. Então, nós precisamos ter um seguro rural digno desse nome. O seguro rural foi a primeira coisa que eu fiz com a Ministério da Agricultura. Em 2003, a primeira coisa que eu fiz com o apoio da bancada da Agricultura foi criar o seguro rural. Já faz 17 anos e tem só 10% da área brasileira agricultura coberta pelo seguro rural. É nada. Os Estados Unidos deu uma seca em 2012, a produção caiu, o agricultor recebe um cheque pelo correio do seguro, que garante a renda dele, não quebra, não vai embora. Aqui não, um ano ruim, quebra. E quebra o fazendeiro, quebra a farmácia, quebra posto de gasolina, quebra a escola, quebra tudo, que tem um efeito dominó de quebradeira urbana também. Então, é fundamental termos um seguro rural acoplado ao crédito rural que garanta a estabilidade da atividade produtiva do produtor rural, para garantir a abastecimento alimentar para o povo urbano. E, finalmente,
a nossa ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que é um colosso de ministra, uma mulher maravilhosa, habilidosa, competente. Muito agrônoma. elogiada também. Ela é muito boa. Muito elogiada. Ela percebeu isso e agora mesmo, nesses últimos dias, o debate pela mídia é: Tereza Cristina vai aumentar o recurso seguro rural. Então nós estamos caminhando para ter uma estrutura adequada de renda na agricultura via crédito seguro rural. Chega não, em estrutura. Josevão, você conhece melhor do que eu isso. Até os anos 70, a agricultura brasileira era costeira. Estava a 500 quilômetros do mar. Aí foi para o Centro-Oeste. Quando o Cerrado foi aberto pela Embrapa, foi para o Centro-Oeste. Mas a estrada não foi, a ferrovia não foi, o armazém não foi. Fala a produção, mas não tem como tirar de lá. Então, um custo de um saco de soja hoje, lá no norte do Mato Grosso, é quase o custo do transporte dele para Araraguá. Então você perde a coisa na estrutura. Tem que fazer infraestrutura. Mas nós não estamos transportando pelo porto lá do norte pouco e ainda. Cruzando Ainda pouco. o canal do Panamá, já mas invadindo. É muito caminhão ainda. Até chegar no porto é caminhão. Então tem que ter trem, tem que ter porto para habilitar. Mas o Rometo está com um projeto, né, do Norte-Sul. O ministro da Infraestrutura, que é o Tarcísio Freitas, tem um projeto maravilhoso. Para botar dinheiro nisso. Como? Parceria público-privada. Como? Tem que dar segurança jurídica para o payback do produtor rural, do investidor. Então, o governo está fazendo isso. Então, nós estamos caminhando para olhar seguro e estrutura. Terceiro, comércio. Você tem uma ideia? 40% do comércio mundial de alimentos hoje se dão em acordos bilaterais. O país faz um acordo entre eles, à margem da OMC, para trocar mais produto. Que é a Organização Mundial do Comércio. Para dar margem, por quê? Para ter mais comércio. Para quê? Mais emprego, mais renda, mais progresso. Então, o comércio é fundamental nesse processo aí. Nós não temos nenhum acordo bilateral relevante. Por isso, o acordo entre a União Europeia e o Mercosul é essencial para o nosso futuro. Então, são temas que estão numa estratégia. Essa estratégia bem articulada é que permitirá ao Brasil ser o campeão mundial da segurança alimentar. Ministro, eu adoro esse tema também, porque eu sou do interior, eu sou capial. E meu primeiro emprego foi na Companhia Química Rodia Brasileira, a gente vendia BHC para a região do algodão. E quando chegava na colheita, o coitado do agricultor não conseguia pagar o veneno que comprou, que foi financiado pela Rodia. Tínhamos até uma cidade lá chamada Ouro Branco, em razão do algodão. Hoje não tem mais algodão, é só pasto, que é mais barato, etc. Porque a multinacional impunha um preço muito baixo e não pagava. Recentemente foi o etanol. O que houve com o etanol, ministro? Que não deu certo, ou pelo menos era um sonho do Brasil que ficou pela metade. Deu certo. Deu certo. As usinas estão fechadas, falindo. Aí tem algumas questões importantes. O governo Dilma Rousseff foi um desastre para o etanol. Por quê? Porque ela lastreou todo o trabalho de combate à inflação, impedindo o aumento do preço de combustíveis fósseis, gasolina e diesel. Então, o que o governo fez? Importava gasolina e diesel por um preço X, que era o preço global, e vendia aqui dentro por um preço X menos Y. Então, com isso, quebrou a Petrobras. E quebrou as usinas de álcool. E quebrou as usinas. Por quê? Porque o álcool ele é vendido na bomba até 75% da gasolina. Como congelou a gasolina e o custo do álcool foi subindo, agora bateu na tampa da panela. E aí não dá para competir mais, quebrou muita gente. Então houve uma política pública conduzida pela Presidente da República, que entendia da energia, que quebrou a Petrobras, a Eletrobras e a Agroenergia. Uma tragédia. Depois disso, houve alguns acidentes adicionais. A Índia decidiu montar um grande programa de açúcar para trocar a produção de arroz, que era muito precária e da renda muito baixa. Então, depois subsídios enormes para a produção de açúcar, de cana-de-açúcar na Índia. Resultado, a oferta mundial de açúcar cresceu muito, o estoque cresceu, a oferta aumentou, a demanda aumentou, então os preços despencaram. Prejudicou também a usina brasileira. A usina de açúcar. Então, o álcool prejudicado pelo governo e o açúcar pelo mercado internacional. Isso tudo agora está se equilibrando, porque as coisas mudaram, já desde o governo Temer essas coisas vêm mudando, tem uma visão diferente. Você sabe que agora o Petrobras, o preço é flexível de acordo com o que está acontecendo no mercado internacional, então não tem aquele negócio de
comprar caro e vender barato aqui, hoje tem uma ligação muito forte. Isso dá uma verdade do processo produtivo. E também a safra indiana está diminuindo, de modo que a oferta mundial de açúcar também cairá. Então, agora está começando a retomar esse processo de açúcar e de etanol. Mas o resultado é fantástico. Joseval, uma cidade como São Paulo... São Paulo é um canavial. Não, a cidade de São Paulo, como grande cidade do mundo, é a cidade menos poluída das grandes cidades do mundo. Por quê? Por causa do etanol. 27% da gasolina brasileira tem etanol. E os carros flex têm 100% de etanol. E tem biodiesel já hoje também, trocando diesel fóssil. Então, as emissões de gás efeito estufa em São Paulo são muito menores do que no México ou em Tóquio, por exemplo, ou grandes cidades chinesas e indianas. Então, as doenças pulmonares despencaram em São Paulo graças ao etanol, à agroenergia, ao biocombustível. Isso agora está levando um novo choque positivo com o álcool do milho, né? Hoje ficou competitivo o álcool também de milho. E o milho tem uma vantagem em relação à cana. A cana é uma cultura extensiva e cara, uma cultura de custo muito elevado. Então, nunca foi possível transformar o etanol numa commodity global, porque poucos países produzem cana. Agora, milho não. Qualquer país produz milho. Então, eu estou achando, Evaldo, que o etanol de milho, que vai somar ao etanol de cana, vai permitir transformar o etanol numa commodity global. E aí nós vamos levar uma vantagem louca, porque ninguém compete conosco nas dois etanóis. Então, há um cenário novo na agroenergia, positivo, tanto quanto foi o Proálcool nos seus inícios. Mas eu acho estranho a usina não poder vender direto para os postos de gasolina. Isso é proibido, né? Há uma discussão sobre isso. Mete a distribuidora no meio e eu acho que encarece o produto. Há uma discussão sobre isso que é realmente interessante. Você tem toda a razão. Você tem, por exemplo, um caminhão de álcool que produz lá em Ribeirão Preto, traz para Paulínia, mistura gasolina e volta a Ribeirão. Há um transporte que tem um custo elevado. Mas é a única maneira de você controlar adequadamente o volume de produção. Você fazer da indústria direto para o posto de gasolina, pode ter malandragem. Ele pode vender um álcool sem nota fiscal, passar por fora dos controles. Esse pode ter uma sonegação tributária e pode ter um descontrole em relação à produção versus a demanda. Então, isso inibe uma ação de controle de governo. Então, é uma discussão que precisa ser bem tratada. É possível, eu até acho que é bom vender direto na bomba, mas tem que ter um sistema de controle rigoroso que nem sempre existe num país grande como o Brasil. Então, é uma discussão a ser resolvida. Mas a agroenergia, com o etanol de cana, o etanol de milho, a bioeletricidade gerada nas usinas de açúcar e álcool com o bagaço da cana, que joga na rede de eletricidade, o DDG, que é o resíduo da produção de milho, que é um altamente proteico para a alimentação animal, tudo isso é uma inovação tecnológica que joga o Brasil para cima, com país tropical e tecnologia adequada. Ministro, e a situação do mundo? Está meio complicada, com o mundo islâmico, com a Coreia do Norte com as suas bombas, a guerra de Israel, esse atrito da China, que ainda não se acertou com os Estados Unidos. Como é que o senhor, que é um homem que corre o mundo, observa isso nessa década de 20, do século XXI? Olha, esse é um tema muito mais delicado, muito mais alto para a minha compreensão, tá certo? Mas o que eu observo hoje é um crescimento de idiosincrasias, de preconceitos, de ódios, de desigualdades, de exigências absurdas. Então você vê hoje famílias desmanchando, amigos perdendo amizade por causa de radicalismo ideológico ou de visão. Às vezes não é nem ideologia, é uma visão. Tem que ter a guerra mesmo para acabar com o negócio aí. Então, o que eu acho que está acontecendo no mundo hoje é um crescimento do ódio e, portanto, do desentendimento. E isso acaba contribuindo para, nós falamos há pouco em relação ao OMC, as grandes organizações multilaterais que cuidam da paz, da saúde, do meio ambiente, da alimentação, vão perdendo importância no mundo. Os países, seus agentes econômicos, passam a desrespeitar as regras construídas a duras penas, durante décadas, por grandes governantes do mundo inteiro, sob a égide da democracia. E o risco é a democracia ser erodida. Não há progresso, José Val, não há paz,
sem democracia, né? E essa idiosincrasia que é alimentada no mundo por diferenças de opinião, por governantes radicais, sem visão de globo, isso tudo está colocando o mundo numa situação menos estável do que tínhamos há 20 anos atrás. Quem é o líder do mundo hoje, Josival? Quem é o líder que você seguiria hoje do mundo? Nós somos de um tempo que tinha Churchill, De Gaulle, tinha Mao Tse-tung, tinha Hitler, tinha Stalin, tinha Kennedy, tinha líder. Você podia não gostar de um ou de outro, mas tinha líder. O mundo era um mundo bipolar e qualquer pessoa tinha uma ideologia para seguir. Hoje, quem é o líder mundial? Quem é o líder mundial? Não tem. Então, como falta liderança no mundo, falta rumo, falta definição. Certo. E a indefinição leva à insegurança. A insegurança leva à incerteza. Incerteza leva à desconfiança e leva à falta de paz. Então, o que nós precisamos é ter um projeto global que empolgue a humanidade toda numa direção correta pela paz. Qual é? Comida para o mundo inteiro. Então, o Brasil tem um papel pela frente que nunca tivemos antes. O mundo está dizendo, Brasil, por favor, aumente a sua produção de comida em 40% em 10 anos para que não falte comida no mundo e a gente seja campeão mundial da paz. O mundo está pedindo isso para a gente. É uma vocação nossa, natural, espontânea. Não podemos fazer isso. Temos gente, tecnologia, terra, água e temos, sobretudo, o amor pelo país, que é o grande patrimônio brasileiro. E este é Roberto Rodrigues, este amor pela terra. Pela vida, José. Pela vida. No mundo da arte, no mundo da letra, aqui no Brasil, eu começo pelo Menotti Del Picchia, no Juca Mulato. Nuvens voavam pelo ar, como bandos de garças, artista boêmio sol, mescla na cordilheira pinceladas esparsas de ouro fosco. No mastro da Pruma de São João, Juca Mulato cisma, a sonolência vence-o, e vem da tarde que expira e da voz de um curiango narcótico de ar parado, veneno que há no ventre da treva e na alma do silêncio. Mas não é só. Há 2000 anos tinha Virgílio, falando de agricultura e do mundo pastoral. Virgílio chegou a criar a sua lápide, Mantua me genuit. Nasci em Mantua, cessine agra rura dulces. Cantei os pastos, os campos e os pastores. Mas a grande homenagem para esse homem que ama a terra é de Chico Buarque e Milton Nascimento. É o cio da terra, debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Decepar a cana, recolher a garapa da cana, se lambuzar de mel e afagar a terra. Conhecer os desejos da terra, cio da terra, a propícia estação e fecundar o chão. Ministro, coisa que maravilhosa. Alegria tê-lo aqui conosco mais uma vez. Alegria, prazer. O senhor me emocionou. Sempre estar com você aqui. Grande prazer. Muito obrigado. Eu fico feliz de ter no meu país um homem como o senhor, sinceramente. Muito obrigado. De ter um homem como o senhor. Senhores internautas, eu gosto sempre de deixar no final do programa Vamos Falar do Brasil uma mensagem bonita para a família brasileira, principalmente nestes momentos de tragédia que vivemos, de reclusão, etc, etc. Eu sempre procurei nestes grandes momentos de tragédia, de hecatombe, de desgraça, na caminhada do homem pelo universo, algo que pudesse dar-me um norte para ele suplantar essa batalha e vencer a batalha que está diante dele.
Eu fui procurar em Francisco Otaviano, um poeta diplomata brasileiro do século XIX, viveu um tempo duro da Guerra do Paraguai. Aliás, ele foi quem construiu como diplomata o Tratado da Tríplice Aliança, reunindo Brasil, Argentina e Uruguai na luta contra Solano Lopes, na Guerra do Paraguai. Também construiu a Lei do Ventre Livre. E era um poeta, é o patrono da cadeira 13 da Academia Brasileira de Letras. Olha o que ele escreveu. Preste atenção que vale para o nosso coronavírus. Quem passou pela vida em brancas nuvens e em plácido repouso adormeceu. Quem não sentiu o frio da desgraça, quem passou pela vida e não sofreu, foi espectro de homem. Não foi homem, só passou pela vida, não viveu.